Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo de número 8. Nós estamos na terceira semana falando sobre aprendendo a lealdade com Cristo. Estamos aprendendo como Cristo era leal e, portanto, aprendendo com Ele a sermos leais. Vamos lembrar que há uma diferença entre ser fiel e ser leal. Uma pessoa pode ser fiel e não ser leal. A lealdade contém a fidelidade, mas a fidelidade não necessariamente contém a lealdade. Vou dar um exemplo, já dei esse exemplo, vou dar novamente. Eu posso ser fiel à minha esposa e não ser leal com ela. Saio com os meus amigos, volto tarde da noite, não dou explicações. Não fui infiel à minha esposa, não quebrei a minha aliança, não andei com mulher nenhuma, não fiz nada do que devia, mas é uma deslealdade tremenda eu deixar minha mulher em casa com os cabelos em pé, sem saber onde eu fui parar, sem saber o que está acontecendo comigo, se aconteceu alguma coisa errada ou não. Isso se chama deslealdade, porque eu assumi um compromisso com aquela pessoa e ela assumiu um compromisso comigo, e nós temos uma parceria, e agora eu não dou sequer satisfação do que eu estou fazendo. Fui infiel? Não, mas fui desleal. Porque a fidelidade, ela pressupõe você cumprir com seus compromissos assumidos. Mas a lealdade pressupõe que você respeite nesse processo de fidelidade a pessoa que está envolvida nesses compromissos. Então a gente pode ser inclusive desleal. Eu falo mais da deslealdade porque parece que a gente vai entender melhor, né? Eu posso ser desleal com compromissos que não foram assumidos verbalmente, mas com compromissos que são convencionados. Por exemplo, eu pego o meu carro, chego no supermercado e o supermercado está com o estacionamento lotado. Só que bem na frente da porta, e eles já colocam ali para facilitar, né, a mobilidade, bem na frente da porta tem marcado no chão, idoso. E eu então finjo que não vi e coloco o meu carro ali. Eu fui infiel a alguém? Não, isso não tem a ver com infidelidade, mas tem a ver com deslealdade. E sabe de uma coisa, isso é interessante a gente falar sobre isso, porque isso não tem a ver com deslealdade somente com os idosos que poderiam estacionar ali e que vão ficar rodando o supermercado achando que tem um idoso ali quando não tem, mas é também uma contravenção fazer isto, você pode ser multado por isso, né? Mas é uma deslealdade com a minha geração quando eu faço isso. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando a geração que vem atrás a me desrespeitar, a desrespeitar as pessoas da minha idade que chegarão a serem idosos e também poderão ocupar aquelas vagas e não haverá vaga para ocupar, porque nossa geração ensinou a geração anterior a ser desleal. Porque essas leis de convivência são feitas para a lealdade. A questão da preferência no banco, da preferência nas filas, para as grávidas, para quem está com criança de colo, né? Então a pessoa pega e, por exemplo, eu tenho lá minha firma, e eu, como não quero gastar tempo com um funcionário na fila de um banco, eu pego e peço para uma pessoa idosa ir lá
pagar os boletos da minha firma. Isso é desleal. Aquele idoso está sendo desleal, aquela firma está sendo desleal. São convenções que nós temos na sociedade que nós precisamos respeitar. E Jesus nos ensina a lealdade de uma forma magistral. E eu quero dizer para vocês que Jesus tem um compromisso com você, que já está nele, já está vivendo em Cristo Jesus. Jesus não tem um compromisso emocional, Jesus tem um compromisso de justiça. Ele falou e ele vai cumprir, ele disse e ele vai fazer, porque ele falou: eu não sou homem para me arrepender. Se eu falei, eu faço. Se eu disse, eu cumpro. Então o Senhor Jesus assume compromissos com a gente, que é pó. Pensa num serzinho complicado que é o ser humano. Como a gente é complicado, né? Fala a verdade. Não é verdade? Ou você não é complicado? Eu sou complicado. Às vezes eu tenho arroubos de ira, às vezes eu quero as coisas do meu jeito, eu sou tinhoso. Quem convive comigo sabe disso. Minha filha levou essa semana agora, quase que eu passei em cima dela. No sentido não físico, tá, irmãos? A gente é assim. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está, uma hora a gente é muito, nós somos propensos ao erro. E Jesus, o Rei da Glória, se importa com essa gentinha que é a gente. Ele resolveu fazer promessa para a gente como a gente. Você imagina aquele rapaz bonito ou aquela moça bonita que resolveu namorar aquela outra feiosa, sabe aquela que ninguém quer nada? Vocês já viram aquele filme O Amor é Cego? Já viram? Que o cara não consegue enxergar a obesidade da moça, né? Então você imagina que aquela moça mais bonita do bairro, ela resolveu namorar o rapaz mais feio do bairro, que nenhuma moça do bairro queria o camarada, ela resolveu namorar ele. E ele não sabe explicar o porquê, nem tem como. Como que ela, tão linda como ela é, tão educada como ela é, foi se apaixonar por aquele caboclo mal acabado, que não tem onde cair morto, que não tem um gato para puxar para o rabo. Foi assim que aconteceu com Jesus e nós. O belo, o formoso se apaixonou pela feiura, pelos indecentes, o rico pelo pobre, o rei pelos mendigos, o Senhor pelos servos. Como diz em Cantares, né? O sol sai do seu tálamo e percorre a terra, como o noivo atrás da noiva. Assim foi o Senhor atrás de nós. E quem era nós? Nós éramos o maracujá velho, enrugado. E Jesus falando para nós: lindo, eu te amo. Só na mente de Deus consegue enxergar a transformação que Ele pode fazer nesse maracujá velho que a gente é, nessa mochiba velha espiritual que nós somos. Só Ele consegue ver valor na gente. E aí diz a palavra que Ele vem, faz uma obra tremenda, e agora não basta para Ele fazer a obra que Ele fez, mas Ele quer cuidar de nós.
E Ele faz promessas de cuidado. Então eu queria agora meditar com você brevemente sobre esta lealdade de Cristo, com a qual devemos aprender, que é a lealdade com aquilo que não é, com aquilo que é desprezível. Ele vai explicar para a gente por que Ele fez isso, mas que nós não merecíamos nenhum olhar dele, isso não merecíamos mesmo, isso é verdade. Por quê? Porque Ele amou a gente de tal maneira, que deu o seu único filho, o único filho gerado, para que aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E agora Ele diz que, para você ficar tranquilo, porque você foi colocado como ovelha para o matadouro, você vive realmente no meio de um mundo opressivo, você vive realmente no meio de um mundo que de uma ou de outra forma vai te perseguir, te oprimir, mas Ele está com você. E Ele diz isto no verso 36, como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É isso, nós vivemos lutas constantes, lutas tremendas, mas em todas as circunstâncias que passamos, nos acompanha a lealdade e a fidelidade de Deus. Veja bem, a primeira circunstância que eu elenco aqui é a circunstância da oposição. Vamos lembrar que atrás de toda luta que temos, atrás de toda dificuldade que temos, atrás de toda oposição que enfrentamos, existe o nosso adversário, Satanás. É o adversário. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não são contra as pessoas. Às vezes, sempre a gente vê uma pessoa lutando contra nós, ou uma estrutura lutando contra nós, uma empresa, alguma coisa lutando contra nós. Entretanto, por trás daquilo ou daquela pessoa, existe um ser pessoal que pensa, que arquiteta, que maquina uma obra maquiavélica contra a sua vida, e é homicida desde o princípio. A Bíblia diz que o diabo é homicida desde o princípio. Então ele quer te destruir, e ele vai se opor a você. Ele vai se opor a você, colocando pessoas para se oporem a você, pessoas para te confrontarem, para barrar você, para dizer que você não vai conquistar, pessoas que vão falar palavras malditas para você. Mas ele também pode se opor na sua mente, na sua própria mente, trazendo confusão mental. Lembra de Pedro quando Jesus disse para ele: Simão, Simão, Satanás pediu-te para peneirar-te como se peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Olha onde Satanás queria chegar: derrubar, queimar a fé de Pedro. Então, Pedro, você vai passar por uma peneira brava. Jesus estava dizendo isso para ele: Pedro, você foi pedido para ser peneirado. Meu irmão, muitas vezes você é pedido, você é pedida para ser peneirado. E nós começamos a sentir que a nossa vida está sendo chacoalhada, está sendo estremecida. E é isso que a palavra aqui diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem será contra nós? Então, amados, todas as oposições orquestradas por Satanás, seja no aspecto espiritual, ou na dimensão espiritual, na dimensão da psique, da alma, ou na dimensão física, na dimensão, ou até secularmente, no trabalho, seja lá em qualquer circunstância que for, saiba, lembre-se sempre, Deus é por você, e ninguém pode te confrontar
sem levar chumbo. Ninguém vai te confrontar sem confrontar a Deus. Se Ele deu o Filho dele por você, Ele pergunta, é uma pergunta de retórica, é uma pergunta que a resposta é óbvia. Como que Ele não vai dar todas as outras coisas? Se Ele deu o mais importante, que era o Filho dele, para morrer por nós, como não nos dará com o Filho todas as outras coisas? É óbvio que dará. Então exercite sempre a tua confiança no caráter de Deus. Exercite sempre a tua confiança na lealdade de Jesus a você. Jesus não deixará você na mão. Jesus não te abandonará. Jesus não deixará você à míngua. Não adianta alguém te confrontar e pensar que, derrotou. Mas pastor, alguém me confrontou na empresa e eu fui mandado embora. Vamos fazer uma distinção entre duas coisas. Quando você é perseguido por causa do nome de Cristo ou por causa da palavra de Deus, bem-aventurado é você. Mas se te perseguirem, porque você é mau, porque você dá mau testemunho, porque você não faz as coisas segundo Deus, você não é bem-aventurado, você é maldito, porque você, além de estar sendo perseguido, de passar por isso, você está expondo o nome de Cristo à desonra pública. Então vamos fazer essa distinção. Se você está naquele grupo de pessoas que são perseguidas por causa do nome de Cristo e da palavra de Deus, se Satanás levantou alguém contra você na sua empresa, na sua escola, no meio da rua, para te afrontar, para te humilhar, para falar palavras torpes para você, saiba você que no final dessa história tem uma taça de vitória para você. Tem lá um troféu para você. Você já é mais do que vencedor. Essa história termina com, na verdade ela já começou com a sua vitória, porque mais que vencedor é alguém que já entra vitorioso na história. Então, a palavra pergunta: que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem se oporá a nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, sem distinção. Olha, é importante esses todos aqui, porque tem gente que às vezes escuta uma palavra dessa e pensa assim: é que o pastor não sabe o que está acontecendo comigo. Se o pastor soubesse quem sou eu, ele não estaria falando isso dizendo todos. Quem está dizendo todos não sou eu, é Deus. Ele está dizendo que você está envolvido aqui. Essa palavra circunscreve a sua pessoa, ela te envolve, ela engloba você também. Mesmo sendo você, na sua cabeça, o pior dos pecadores. O mais marvado, o marvado que não é favorito, Deus ainda continua considerando você. Deus ainda continua leal ao propósito dele de te salvar. Eu estou dizendo isso lembrando que eu estou falando com pessoas que estão em Cristo. Eu não estou falando que Deus vai compactuar com o pecado de alguém, porque Deus é santo, e se alguém quer ver a Deus, tem que viver em santidade, porque quem não vive em santidade jamais verá a Deus. Eu estou falando sobre o pressuposto de que você está entendendo o que eu estou falando, que você está em Cristo, e aqueles que não estão entendendo precisam se converter esta noite, precisam entregar suas vidas a Jesus, porque senão você fica sem essa proteção. Porque olha lá o versículo 1 do verso 8, do capítulo 8: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então esse texto está falando conosco, os crentes em Cristo Jesus. E aí vem a segunda circunstância, que podemos passar por ela, que é a circunstância da acusação. Verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amados, a palavra está nos ensinando com toda clareza. Todos os dias Satanás vai nos acusar na presença do Pai. Todos os dias, diz a palavra, o nosso acusador vai à presença do Pai. Mas como que ele vai condenar a gente? Ele vai acusar a gente. Que acusação que ele vai fazer lá? Se quem tornou a gente justo, isso é,
quem tornou a gente, quem legalizou a gente, quem colocou a gente dentro da lei, quem colocou a gente no modo aceitável a Deus, foi Deus, foi Jesus. Como que Ele pode nos acusar? Nos acusar de quê? Já não existe mais acusação contra nós. Você está entendendo? Se você está em Cristo, confia no caráter de Cristo. Quando as coisas começarem a ficar ruim para o teu lado, quando a sua mente começar a dizer não, quando os seus pensamentos começarem a ficar confusos, lembra que Deus não está confuso. Lembra que Deus não está com problema, quem está com problema é você. Deus continua sendo o mesmo ontem, o que foi hoje, o que foi ontem e o que será eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Então confia nele. E se você cometeu algum pecado, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Se confessarmos os nossos pecados, o que diz a palavra? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Provérbios também diz, eu não me lembro agora o capítulo e versículo, mas diz que se nós confessarmos os nossos pecados e os deixarmos, alcançaremos misericórdia. Então nós não podemos viver na prática do pecado, porque senão a acusação cola. Agora, se nós não estamos praticando o pecado, temos um advogado. E se cometermos pecado, que é diferente de praticar, se cometemos um pecado, o que temos que fazer imediatamente? Confessar o pecado e deixá-lo, e alcançaremos misericórdia. Quem vive na prática do pecado, 1 João capítulo 3 diz que quem pratica o pecado não conhece a Deus, jamais teve contato com Deus. Aquele cara que mente, ele não conhece Deus não, irmãos. Ele é filho do pai da mentira. O cara, ele tem arroubos de ira todas as vezes, todas as horas, todos os dias, e ele não se controla nunca, ele fica violento, ele bate na esposa, ele espanca os filhos. Esse cara não conhece a Deus não. Conhece não, irmãos. Esse homem não é controlado pelo Espírito de Deus, ele é descontrolado. Então, se te acusarem de alguma coisa, lembra que Jesus é a tua defesa. Jesus vai ficar do teu lado o tempo todo. E mesmo que Satanás te acuse lá no céu, Jesus estará do teu lado. Amém? Então, que diremos, pois, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos condenará? Se acusar não dá, e condenar? Porque tem uma coisa que só o crente tem. Eu vou falar uma coisa que vai parecer loucura para você, mas pensa bem se eu não tenho razão. Só o crente tem dúvida sobre Deus. Quem aqui já teve dúvida, depois de se converter, já teve dúvida se Deus existe mesmo, se não existe, se você vai para o céu, se não vai para o céu? Quem já teve dúvidas? Seria só eu? Já tem mais alguém de mão levantada lá? Já passou por dúvidas assim? Isso é peculiar ao crente. Só crente passa por essas dúvidas. O não crente, ele é não crente, portanto ele não fica lá em crise de fé. Ai, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Se o cara está tendo essas dúvidas, apanha ele, porque é fruto maduro. Ele já foi convencido por Deus. Você lembra quando você não era crente? Quem lembra aqui quando não era crente? Você lembra da sua vida quando não era crente? Já faz tanto tempo que você esqueceu como que era. Você tinha crises de fé? Quem vivia pelos cantos da casa assim: será que Deus existe mesmo? Ai meu Deus, que angústia que eu sinto de pensar que Deus pode não existir. Você vivia com essas crises? Não. Por que então que agora você tem dúvidas?
porque você tem um acusador. Porque agora, junto com a tua fé, porque antes você só tinha a sua mente carnal, agora você tem uma mente espiritual, e elas estão em guerra. Esse é o problema. Antes não tinha guerra, você estava morto nos seus delitos e pecados, na sua mente carnal, natural. Agora não, agora tem a mente de Cristo junto, e a mente de Cristo diz, é assim, e a mente carnal diz, será? Mas isso parece loucura. E a mente espiritual fala, é isso mesmo. Não, mas eu não posso fazer isso, todo mundo vai chamar eu de doido. Mas é desse jeito que tem que ser. Viva pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a mente carnal, a mente natural fica lá dentro brigando. É uma luta para ver quem vai dominar. Quem vai dominar você? Será que eu deixo ele mexer no meu corpo? Será que eu deixo ele passar a mão em mim ou não? Essa é sua mente carnal. A mente do Espírito fala, não, você é uma serva de Deus. Você tem pai, tem mãe, você deve, honra eles. Ah, mas eu tenho uma vontade. Aí a mente espiritual diz, engula a sua vontade e faz a vontade de Deus. Ah, mas será que desse jeito todo mundo faz assim? Por que eu não posso fazer assim? Porque você não é todo mundo, e você nem mundo mais é. Lembra que a tua vida agora é minha? E fica essa luta lá dentro. E para quem você vai ceder? É quem terá a vitória. Então todo mundo passa por isso. Então acusação todo mundo recebe, dúvidas todo mundo tem. Todo mundo que eu digo, todo aquele que é crente passa por lutas, há níveis de dúvidas, há níveis de luta. É certo que quando você vai crescendo espiritualmente, você vai se fortalecendo na sua fé, as dúvidas vão diminuindo naquele aspecto mais ingênuo, mas elas vão ficando mais sutis. Ela já não é mais aquelas dúvidas se Deus existe ou Deus não existe, mas aí passam a ser dúvidas sobre postura, sobre doutrina. O que eu devo apoiar, o que eu devo pegar para mim, o que eu não devo, porque você já está em outro patamar, e o diabo então quer que você assuma doutrinas que acomodam mais com a sua alma, que fazem mais a sua vontade, porque ele quer que você seja condenado. Mas se você está em Cristo, quem poderá te condenar? Se você se posiciona em Cristo, se você vive para Cristo, se Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele diz, quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, que está à direita de Deus, e mais, Ele ainda advoga a tua causa. É muita proteção, irmãos, é muita lealdade de quem não precisava ter lealdade nenhuma com a gente. Nós não somos merecedores de lealdade alguma. Isso é só nobreza. É um Deus tão nobre, não dá nem não tem palavras para dizer isto. É tanto amor, tanta graça, tanta nobreza, é tal o portento do amor de Deus, que não dá para descrever. Ele não só morre, mas ressuscita, ele fica à destra de Deus e intercedendo por nós. Se o diabo está lá o tempo todo acusando a gente, Jesus está o tempo todo ocupado em te defender. É maravilhoso demais. Desterça para a esquerda aqui. E aí então, irmãos, ele começa a dizer, a traçar uma lista. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É outra pergunta de retórica,
Porque a gente fica com essas dúvidas de salvação: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? A minha pergunta é, meu querido, a tua vida é de Jesus? Você entregou a tua vida para Jesus? Você está lutando para viver em Cristo? Então, meu querido, confie naquilo que Jesus fez na cruz por você. Ah, pastor, mas o senhor coloca certas coisas que me põem em dúvida. Por exemplo, você entregou a tua vida para Jesus? Isso eu sei que eu entreguei. Mas você está lutando para viver em Cristo? Eu não sei se eu estou lutando o suficiente. Meu querido, minha querida, preste atenção numa coisa: ninguém luta uma vírgula para viver em Cristo se não for por Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Você não vai lutar nada para viver para Cristo sem que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma coisa que está entranhada entre nós e Deus. Essa é a luta pela qual você está passando, do espírito contra a tua carne, e da tua carne contra o teu espírito. Você precisa decidir para quem você vai dar a vitória. Quem é a vontade de quem você vai satisfazer? Essa é a questão. Porque se o teu coração te acusa, é porque ali tem alguma centelha de fé. Se a tua consciência te acusa, tem alguma centelha de fé aí. Centelha é uma faísca. Então ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Você está achando que o teu erro... Porque você já reparou que nós somos, como nós somos incrédulos? A gente fala que crê em Deus, e mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim confessarei. Aí a gente chega lá para Deus e fala assim: Deus, tem misericórdia da minha vida, eu errei, Senhor. Eu pequei, Jesus. Aí passa algum tempo, passa às vezes um ano. Você já confessou aquele pecado, você abandonou aquele pecado. Aí você vem na igreja, o pastor toca bem naquele pecado, mas toca assim, sabe aquele chute certeiro, pá, naquele pecado. Aí você fala assim: meu Deus, eu já fiz isso. Ai Deus, me perdoa. Por que você está pedindo perdão, meu filho? Ah, mas eu lembro que eu fiz isto. Sabe o que Deus fala? Deus fala: eu não me lembro de você ter feito isso. Porque se você fez, eu já joguei o teu pecado no abismo. Eu não me lembro mais dele. Deus não tem amnésia, irmãos. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu já arquivei o processo que era contra você. Acabou. Você não está mais num processo de acusação. Você já foi justificado. Você lá atrás já confessou o seu pecado. Eu não fico trazendo isso à minha memória. É você quem está trazendo isso à sua memória. Confia no amor de Deus. Se você crê em Cristo, confia no caráter de Deus, confia na lealdade do Senhor Jesus. Então ele diz: quem vai nos separar? A tribulação, a luta do dia a dia, a angústia, a depressão, o pânico, a confusão mental que às vezes a gente tem porque está fraco de alguma forma, a gente está debilitado na nossa psique, na nossa alma. Será a angústia, a perseguição, Satanás vindo contra você e te perseguindo dia após dia, noite após noite, porque Satanás faz isso, viu, irmãos? E às vezes Deus permite que faça. Sabia que muitas vezes aquilo que você está sofrendo é perseguição do diabo e permitida por Deus. Pastor, é verdade? É verdade. Lembra do apóstolo Paulo? Um espírito maligno da parte de Deus foi enviado contra mim para que eu não me ensoberbecesse. Ele me esbofeteava de dia e de noite, e eu fui pedir: Senhor, livra-me dele, e o Senhor disse não. Eu fui pedir de novo: Senhor, livra-me dele, o Senhor disse não. Eu fui pedir a terceira vez, o Senhor falou: minha graça te basta, filho, só confia em mim, confia na minha graça, confia na minha lealdade, eu estou com você. É muito fácil falar daqui do púlpito, viu, irmãos? Eu não estou passando por nada tão aterrador quanto talvez alguns de vocês estejam passando. Quando a gente está passando a luta, aí a coisa fica estreita para nós, né? Então falar daqui, eu estou falando daquilo que é a palavra de Deus, eu creio nela, mas no meio da luta eu vou ter que exercitar a minha fé.
Não vai dar só para pregar, eu vou ter que ser crente de verdade. Então é a perseguição, a fome, vai te separar de Jesus? O não ter? Se você for pobre, você não é abençoado. Se você não tem uma roupa melhor, é porque Deus não está te abençoando. Se você não tem aquele carro zero, é porque você não tem a bênção de Deus. Essa teologia que existe hoje em dia, aqui está dizendo que crentes passam fome. Paulo disse que passou fome. Você já passou fome alguma vez na vida? Quem aqui já passou fome depois de ser crente? Quem já passou fome? Eu já passei. Quem já passou fome depois de ser crente? De olhar para a geladeira e não ter o que comer? Isso vai me separar de Jesus? Não. Aí que eu vou lá pedir comida na presença de Deus. Deus não é cozinha da prefeitura, mas Ele pode me socorrer. Lembro bem de uma história de uma família de pastores, de pastor, né? E a mãe não tinha o que pôr na mesa, e os filhinhos lá, os passarinhos, tudo com a boca aberta pedindo comida, né? E ela então falou para os filhos: se assentem na mesa e esperem. A molecadinha tudo esmilinguida, ela tudo com fome, já tinha tomado água com açúcar no lugar de leite pela manhã. Quem aqui já tomou água com açúcar para dormir, para ver se a dor da barriga e da fome passava? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Sabe do que eu estou falando, né? Então, aí a mãe coloca as vasilhas com água e diz para as crianças: agora vamos orar e agradecer o alimento que o Papai do Céu vai nos dar. Mãe, mas só tem água lá no fogão. Então, a água já está lá, o fogo também, agora só falta comida. O Papai do Céu disse que não vai deixar faltar nada para a gente. Então vamos orar agradecendo o que Ele vai trazer para a gente. Aí de repente alguém bate na porta e vem trazendo um almoço inteiro que dá para dividir com os vizinhos, que dá para todo mundo. Já ouvi testemunhos assim. Posso dar o meu testemunho, mas de quando eu passei uma situação que eu não tinha o que comer, eu era seminarista, nós não tínhamos o que comer realmente. Eu só não passei fome mesmo, porque eu comecei a ficar com fome, eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não vou ficar passando fome. Aí eu fui na quitanda e peguei folha de beterraba, e fui lá e pedi para o cara ele jogar fora. Eu falei, dá para mim. Ele falou, você tem coelho em casa? Eu falei, tem 3 coelhão lá, eu, minha mulher e meu filho. O que você vai fazer com isso? Eu falei, isso é comida. Cheguei em casa com aquele monte de folha, minha mulher, né? Imagina, eu tinha 3 anos de casado, tadinha da Beth. Ela olhou para mim, nunca tinha passado uma situação daquela, acostumado no pão de ló, né? Falou para mim assim, o que é isso? Eu falei, comida, você não está com fome? Eu estou, e eu vou comer hoje. Ela falou, mas isso não é comida, folha de beterraba? Nunca comi folha de beterraba. Eu falei, não, porque você nunca foi pobre. Mas pobre come folha de beterraba, come folha de couve-flor, come folha de cenoura. Pobre é que nem coelho, come tudo. Ela falou, mas como que faz isso? Eu falei, deixa que o cozinheiro hoje sou eu. Irmãos, eu piquei tudo bem picadinho, refoguei, cebolei e calmou a cobra lá dentro. Enchemos a barriga com muita vitamina. Passamos uma semana fazendo isso. Já estava saindo beterraba pelo nariz, saindo couve-flor pela orelha, né? Aí de repente chegou uma compra para mim. E nunca mais depois daquilo, nunca mais eu tive necessidade. Até o dia de hoje, talvez passe ainda, mas nunca mais eu passei por necessidade daquele jeito. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que mesmo enquanto seminarista eu pude comprar um apartamento, comprei carro, comprei moto, mobiliei minha casa, porque Deus me deu trabalho, me deu emprego, me deu tudo. E não como pastor, Deus me deu trabalho na minha profissão, na profissão em que eu me formei na faculdade. Deus me deu trabalho e eu pude realizar o meu trabalho e ganhar o meu pão de cada dia, porque a igreja não tinha condições de me sustentar. E eu louvo a Deus por toda essa experiência. Saiba que Deus, você não está sozinho. Se você não tem o que comprar
para se vestir, você não está sozinho, nem na nudez. Perigo, arma, vai te separar do amor de Deus? Um tiro? Não. Nós estamos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo então termina essa declaração de lealdade de Cristo por nós, dizendo: eu estou convencido do seguinte, nem a morte, nem a vida, pode acontecer o que acontecer na nossa vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o que acontecer agora e nem o que vai acontecer depois, porque o passado já não conta, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer no futuro, também não tem como fazer uma separação entre nós e Deus. Nem quaisquer poderes, nem macumba, quimbanda, 6 bandas, 7 bandas, nem voodoo, nem mandrakeagem qualquer que façam por aí, magia negra, magia branca, magia marrom, magia amarela, magia... nada, nenhum poder, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade. Isso aqui eu não tive discernimento o que é altura e profundidade aqui. Eu sei que não trata-se simplesmente de altura, profundidade, nem o presente, ou melhor, nem qualquer outra coisa na criação, ou nem qualquer outra criatura será capaz. Irmãos, o que ele está falando? Qualquer criatura. Se você tirar, se você deletar toda criatura, toda criação, o que sobra, irmãos? Pega tudo que é criado e apaga, o que sobra? O que sobra, irmãos? Deus. Então tema somente a Ele, porque nada do que há na criação, porque foi tudo Ele que criou, é capaz, está escrito aqui, nada, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é teu Senhor? Você está garantido. Você está japonês, garantido, né? Amém? Essa é a lealdade de Cristo. Então lembre-se sempre, aprenda a ser leal com Ele, aprenda a ser leal como Ele, que não é leal só quando as pessoas têm dinheiro, que não é leal só quando as pessoas são bacanas, que não é leal só quando as pessoas podem fazer favor para você. É leal com aqueles que nada são e nada podem fazer. Que nós aprendamos isto e que nós o sirvamos com gratidão no nosso coração, porque apesar de não merecermos coisa alguma da parte dele, ele nos agraciou com tanto, com a salvação, e mais do que a salvação, né, irmãos? Porque ele não só nos salvou do inferno, mas ele nos deu o privilégio de morar no céu. Ele nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. Ele nos deu o privilégio de ser cordeiros com Cristo. Ele nos deu o privilégio de repartirmos o despojo da batalha, de sermos vitoriosos sobre a morte, sobre o diabo, e por aí vai. Eu ficaria aqui descrevendo a noite inteira sobre os privilégios que Deus nos deu, e o privilégio, um grande privilégio que Ele nos deu, é a lealdade dEle conosco, que muitas vezes somos desleais, que recebemos uma missão e não cumprimos com ela, que dizemos que Ele é nosso Senhor, mas não deixamos Ele mandar nada na nossa vida, que dizemos que vamos viver em santidade, mas saímos da igreja para deitar com uma pessoa que não é nosso esposo, que não é nossa mulher, e às vezes é até outra coisa, que às vezes colocamos a mão no dinheiro que Deus não nos deu, que às vezes tentamos conseguir as coisas com a força que não é de Deus, enfim, gente cujo melhor ato de justiça não passa de um trapo de imundícia
Deus é maravilhoso e leal mesmo com a gente sendo assim. Que aprendamos a ser gratos. E aí está a salvação pela graça. Não vamos mais viver com medo de ir para o inferno.